Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal da IBN. Hoje, início de semana, e é bom começar não só o dia como a semana meditando nas coisas de Deus. Portanto, sem mais demora, vamos ao nosso vídeo. Quando abrimos a Palavra de Deus e observamos os registros de ocorrência que sucederam a muitos personagens, principalmente os do Novo Testamento, ficamos a refletir se conosco seria diferente. Se você ler com atenção certas coisas que aconteceram, por exemplo, com Paulo, poderíamos fazer uma aplicação a nós mesmos. Por isso, no vídeo de hoje, discorro sobre algumas circunstâncias na vida do apóstolo para fazer você pensar. Assim sendo, sem mais delongas, vamos ao assunto de hoje. Vamos lá, vem comigo. Bem, amigos, eu gostaria de pedir a cada um de vocês que prestassem muita atenção na passagem de Atos capítulo 16, dois versículos, o versículo 6 e o versículo 7, porque estes versículos nos mostram algumas ocorrências na vida de Paulo e seus companheiros. Acompanhe comigo o texto. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Paulo e seus companheiros caminham, mesmo não sabendo para onde vão. Avançam com todo esforço e com os mais nobres intentos para cumprir o chamado de Deus. Não obstante, topam com uma parede inesperada e inexplicável do verso 6 que acabamos de ver. Caminham então em direção oposta para novamente encontrar outro obstáculo posto pelo Senhor, conforme vimos no versículo 7. Faço uma pausa e pergunto: você já vivenciou uma experiência igual? Já se viu diante de situações que de repente se complicam? Eles fizeram aqueles 700 quilômetros de Listra a Troade sem poder perceber a mão de Deus abençoando suas vidas e caminho. O relato de Lucas em Atos 16, 6 e 7, o que vimos agora, não mostra nenhum sucesso, nenhum fruto visível, nenhuma nova igreja, nenhuma vida transformada pelo Evangelho, nenhuma intervenção poderosa de Deus como haviam visto nas semanas anteriores. É bem provável que o ponto mais desconcertante tenha sido o fato de que Deus não lhe dera nenhuma indicação a respeito de onde deveriam ir ou durante quanto tempo deveriam seguir caminhando. Será que naquela situação não experimentaram um sentimento de frustração? Após um longo período e no final da prolongada travessia, Deus, através de uma visão, manifestou a Paulo uma direção concreta. Em obediência a essa visão, cruzaram a Macedônia, onde iniciaram o primeiro ministério cristão na Europa, coisa que todos nós podemos ver em Atos capítulo 16. Talvez você, como cristão, poderia traçar um paralelo das ocorrências do apóstolo com a sua vida nos dias de hoje e, ao mesmo tempo, levantar algumas considerações. Por exemplo, se foi assim com Paulo, não será de alguma forma comigo? Tenho passado por momentos de grandes aflições. Por que me sinto tão confuso? O que posso fazer quando, na minha perspectiva, Deus retirou a sua mão abençoadora da minha vida? O que fazer quando parece que as bênçãos e a provisão de Deus se transformaram em apenas lembranças do passado? Estas são boas perguntas, mas por certo as respostas de Deus são todavia melhores. Ainda que as circunstâncias de Paulo não sejam iguais às nossas, podemos aprender princípios aplicáveis, princípios bíblicos aplicáveis a nossos momentos confusos e desconcertantes. Enquanto Lucas registrava uma situação real na vida de Paulo, quando este caminhava na cidade de Listra para Troade, registrava também de forma implícita uma travessia espiritual do apóstolo. O caminho para Troade era uma aventura de fé em meio à escuridão espiritual. Deus não reserva esse tipo de viagem somente para pessoas do nível do apóstolo Paulo. Não.
Todos aqueles que desejam seguir a Cristo devem fazer essa caminhada com Ele. Pode haver alguma semelhança entre o caminho que lhe toca andar e o de algum outro irmão. Todavia, a estrada particular pela qual Deus o conduz é exclusivamente sua. E anote, haverá caminhos sinuosos, aclives acentuados e pedras que lhe ferem os pés. Talvez o seu caminho para a Troade poderá significar, preste atenção, receber direção em alguma área pela qual você está buscando a vontade de Deus. Ou outra, receber direção quanto às suas finanças. Mais ainda, receber direção quanto a casamento, família, etc. Receber direção quanto a dificuldades que se mostram como um beco sem saída. Um período de entrega total ao Senhor, talvez. Convido você para um momento de reflexão. Como está a sua vida? Faça um balanço. Adversidades, problemas se amontoando e mais complicações à vista? Se você é um seguidor fiel de Cristo, seja bem-vindo ao time do apóstolo Paulo. Irmãos, eu vou terminando por aqui e informando que continuaremos no próximo vídeo, pois esta série promete. Então, que Deus abençoe imensamente o seu coração, a sua vida, e até o próximo Simplificando, se o Senhor assim o desejar. Até lá!